Ei pessoal, paz e bem. Hoje em dia a gente vê tantas práticas que se chamam de yoga e quando a gente vai ver um pouco mais de perto, né, não dá a impressão que seja yoga. Não que sejam ruins, mas não são yoga. Então, como a gente saber que o que a gente está fazendo é realmente yoga, né? Aqueles que se propõem a praticar yoga. Eu gosto muito de me recorrer aos textos antigos e, no caso, Sutras de Patanjali, né, nos traz, nos traz um alinhamento com os princípios do yoga. E aí passa a ser yoga quando a gente está alinhado com esses princípios. Patanjali tem um conjunto de ensinamentos que ficou conhecido como os 8 passos de Patanjali. E os 2 primeiros passos são yamas e niyamas. Os yamas, yamas e niyamas a gente pode entender como virtudes, né? Como algo que a gente deve cultivar na nossa vida para ter uma vida mais saudável para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, uma vida mais saudável para o planeta. Então é muito bonito quando a gente vai compreendendo essas virtudes e quando a gente vai trazendo isso para a nossa vida, e aí a gente sabe que a gente está realmente vivendo o yoga, não só dentro do tapetinho, mas além do tapetinho. Hoje eu quero apresentar os yamas, as 5 primeiras virtudes. Eu vou deixar um resumo aí no texto desse vídeo. Mas os yamas, a gente começa com a ahimsa, a não violência. Então, um convite para a gente buscar amorosidade em tudo que a gente fizer. E como cada uma dessas virtudes, a gente tem vários níveis. Então, a gente começa, né, não batendo no outro, né? Aprendendo desde de criança a não bater no amiguinho, né? A encontrar outras formas de se comunicar. E a gente vai expandindo essa prática para refletir sobre a forma como a gente está se tratando, como a forma como a gente está tratando o outro, como a forma que a gente está tratando os objetos, né? Como que a gente pode trazer esse toque da amorosidade para tudo que a gente faz. Então, se a gente está envolvido numa prática de yoga em que a gente está forçando o nosso corpo, ou se a gente está fazendo um trabalho qualquer, forçando o nosso corpo, a gente está ferindo esse princípio. E se a gente está ferindo esse princípio, isso está deixando de ser yoga, por mais que receba o nome de yoga, né? Então yoga é muito mais uma forma de fazer as coisas, é um estilo de vida, é um modo de vida, é uma forma de ver, encarar, né, e viver a vida. Então a gente tem o segundo yama, satya, a veracidade. Como que a gente pode ser verdadeiro com o outro e como que a gente pode ser verdadeiro com a gente. E como que a gente pode ser verdadeiro sem ferir a ahimsa, sem deixar de ser amoroso. Esse é o nosso convite e um belo desafio também. Dizem que a verdade é como uma pedra preciosa, né? Se você pegar essa pedra preciosa e jogar na cabeça de alguém, ela vai ferir. Mas se você pegar a mesma pedra preciosa e embrulhar com papel de presente e entregar essa pessoa com delicadeza, isso se torna algo realmente precioso. Então, como que a gente pode ter essa habilidade, esse cuidado de apresentar a verdade de uma forma amorosa para que ela se torne um presente? Em seguida temos a asteya, não roubar. Então a gente não toma nada que não é nosso. A gente não toma as coisas que não são nossas, as ideias que não são nossas, o tempo que não é nosso.
a atenção, a energia que não é nossa. Né? Então, se a gente marca um encontro com uma pessoa às 8, e ela chega às 8 e a gente chega às 8h15 sem avisar, a gente está roubando o tempo dessa pessoa. Né? Então a gente vai olhando as formas sutis da gente estar roubando, às vezes a energia do outro, às vezes a atenção do outro. Né? E a gente fica atento também às formas que a gente está roubando de nós mesmos. Se a gente está exausto, precisando descansar, e a gente se força a trabalhar, além de estar ferindo a rimsa, a gente está ferindo a asteia, porque a gente está roubando do corpo a oportunidade do descanso. E é muito bonito também, nesse contexto que a gente está hoje, a gente refletir, né, quando que a gente está roubando das próximas gerações o direito a um mundo de qualidade, a um mundo que esteja pronto para recebê-los. E o quanto a gente está roubando da natureza, né? A partir da forma como a gente tem tratado a natureza. Então, como que a gente pode viver se alinhando um pouco mais também com este princípio? Em seguida, temos Brahmacharya. Brahmacharya pode ser entendido como não excesso, ou como um uso eficiente da energia para nos levar mais próximos de Deus. Brahmacharya significa literalmente caminho para Deus. Então, como que a gente está usando a nossa energia para caminhar lado a lado com Deus, evitando os excessos, porque os excessos roubam nossa energia. Se a gente come um pouco, a gente tem mais energia. Se a gente come demais, a gente perde energia, não é assim? Se a gente trabalha um pouco, a gente tem mais energia, se a gente está motivado para aquele trabalho. Mas se a gente trabalha demais, isso drena a nossa energia. Então, como que a gente pode ir refletindo quais são os excessos da nossa vida e como que a gente pode observar isso e se alinhar um pouco melhor com este princípio. E por fim, fechando os 5 yamas, a gente tem aparigraha, não acumular. Né? Aqui é uma outra forma também de não segurar as coisas para si, né? De não se agarrar. Dito de outra forma, é um convite para segura a mão, aperta a mão. E agora, aperta mais um pouco, segura. E agora, solta. E veja a sensação. Aparigraha é um convite para deixar ir. Então a gente deixa que as coisas venham e a gente deixa que as coisas vão. Isso é fluir na vida. A gente recebe e a gente deixa ir. Dizem que na Índia, antigamente os caçadores usavam essa estratégia para caçar macacos. E o que era, né? Tinha existe, né, um fruto de uma árvore chamada sapucaia, que é uma cuia, tá? Que é um fruto duro, grande e que tem um buraco. E dentro, na natureza, tem castanhas, as castanhas da sapucaia que são deliciosas. E o que acontece? O macaco ele enfia a mão, pega a castanha, se agarra na castanha e não consegue tirar a mão e fica preso na cumbuca. Né? No Brasil tem um ditado que diz: macaco velho não bota a mão em cumbuca, por causa disso, porque ele fica preso, ele não consegue sair, e ele não consegue soltar a castanha. E os caçadores, sabendo disso, amarram a castanha numa árvore e o macaco ele fica preso na cuia, né? Na cumbuca, e ela está amarrada na árvore e assim ele fica preso e não consegue sair. E o caçador consegue pegar o macaco. Né? Essa história ela é triste, mas ela é mais triste ainda quando a gente reconhece, né, que isso não acontece apenas com macacos, acontece também com seres humanos. Né? Então, esse é um convite para a gente refletir profundamente quando que a gente está se prendendo a algo.
Quando que a gente está forjando a nossa própria prisão, a nossa própria corrente? E quando que a gente pode ter a coragem, a ousadia de abrir mão de algo que não mais está fazendo sentido, que talvez já tenha feito sentido, que em algum momento da vida talvez já tenha sido benéfico e saudável, mas que nesse momento não é mais. Então esse é o convite para a gente deixar ir e se abrir para o que a vida nos traz no próximo momento. Espero que vocês se sintam inspirados e inspiradas a cultivar essas virtudes. E a gente segue com muita alegria. Namastê. Em breve, eu vou gravar um outro vídeo com os niyamas, que são as próximas 5 virtudes. Eu tenho feito com meus alunos, a gente tem vivenciado uma delas a cada semana. Também é muito bacana e também fica esse convite. Escolha uma, vivencie por uma semana. Depois escolha mais uma, vivencie por uma semana. Encontrando formas de se lembrar disso. Então, é isso. Um abraço grande e até o nosso próximo encontro. Namastê.